qualidade de vida. Emprego. Mais saúde. Liberdade de expressão. Mais educação. Não é agressão, é o Brasil saindo da inércia. Transporte público. Contra a corrupção. O PT chega até a arrepiar, entendeu? Um novo tempo. O gigante acordou? Viemos cobrar! O STF não vai nos calar! Com o advento das mídias sociais online, teve uma expectativa muito grande de, primeiro, horizontalização do processo de comunicação, né, e de maior participação política, né, das pessoas, de qualquer pessoa. Né, o que a gente chama de liberação do polo emissor. De certa forma, existe mais participação democrática hoje com as redes sociais, já que você tem sites como a Democracia ou a Cidadania, que discutem de algum jeito com a população algumas discussões no Parlamento, da Câmara dos Deputados, do Senado. Não é uma participação como a gente gostaria, né, ou como a gente sonharia, mas ela existe de algum jeito. O problema é que o potencial comunicacional é usado para outras coisas também. Não é só para o que a gente quer que seja positivo. O WhatsApp e outros aplicativos, né, assim, que funcionam mais ou menos da mesma forma que o WhatsApp, eles vêm de uma certa maneira estreitando muito aquilo que outrora era muito distanciado, e isso, em certo sentido, é bom. Né? Ou seja, a gente tem uma potencialidade muito maior de comunicação, de interação em tempo real, de mobilização, né, dos nossos pares e de pessoas que eventualmente sejam importantes do ponto de vista daquela decisão, daquele movimento que se quer fazer, seja ele do ponto de vista político, ou social, cultural. Né? Então, acho que é uma ferramenta importantíssima, poderosíssima nesse sentido. Né? Ela vem mediando esse tipo de ação, que é uma ação política, né? De mobilização, de engajamento, de reprodução de discursos e de estratégias. É preciso ter muito cuidado nessas ações políticas. Eu acho que é importante pensar, quando a gente vai falar em ação política online, né, e usando essas plataformas, ferramentas online, é preciso ter uma visão estratégica, e eu acho que tem se pecado muito em relação a isso. Né? Principalmente os segmentos mais democráticos, né? Que são mais imbuídos assim, de um sentimento pró-democracia, e às vezes se esquece de pensar estrategicamente, né? De pensar em lideranças, estabelecer lideranças, que elas são importantes, uma lógica institucional. Quanto mais a gente navega na internet, quanto mais a gente se utiliza de aparelhos e de aplicativos e softwares que, obviamente, coletam nossos dados, né? E coletam de uma maneira que a gente, por mais que a gente assine um determinado acordo, né? Dê um clique em um determinado acordo, termo de consentimento, né? Em relação aos softwares que a gente usa, nunca está claro para a gente, nem está claro o que pode ser feito com os dados naquele tempo presente, e não está claro o que poderá ser feito com esses dados que vão sendo armazenados, que vão sendo negociados, comercializados, né? E que vão sendo cada vez mais limpos e otimizados por estruturas que ainda não existem e que estão em formação,
né? E que nesse sentido, num futuro próximo, poderá, digamos, fazer um uso muito mais potente, muito mais sofisticado desses dados, né? E, obviamente, interferir na nossa vida, né? Na nossa vida pública e na nossa vida privada. Então, a ingenuidade poderia ser entendida mais como uma espécie de... foi muito utópico, né? Foi muito otimista. Então, você vê que teve um esforço de criar uma espécie de regulação da internet, mas foi um esforço muito tímido para o poder que a internet tem, né? E você não tem, no caso do Brasil, uma indústria local, uma produção local, digamos, de software e hardware que possa rivalizar de algum jeito com essa indústria estrangeira. Então você tem essa situação em que você espera que os outros façam melhor para você, em vez de você fazer o melhor para poder controlar e usar essa tecnologia nova da melhor forma possível. Tudo que você interage na verdade, programas de computadores produzindo essas interações, produzindo o que deve aparecer. Porque quando você tem uma situação em que milhares de pessoas usam serviços como o Facebook ou Twitter, essas redes sociais, você pode ir, digamos, aprimorando como essas notícias devem aparecer, como essas coisas devem ser mostradas, para que elas se tornem mais eficazes no objetivo que você deseja, que geralmente para eles é prender a atenção da pessoa por mais tempo, porque eles querem entender anúncios. Você tem essa situação em que você cria receitas, cria programas para poder mostrar para as pessoas coisas muito bem curadas, digamos, muito bem selecionadas, para poder convencer ela a ficar mais tempo clicando e lendo aquilo. Acho que essa lógica de bolha está muito presente, mais presente. Eu acho que isso foi exacerbado nos últimos anos na política. Então, a gente tem, né, meio fã, né? É como se fosse fã. Eu defendo, as pessoas não chamam de ideologia, né? Muitas não chamam, mas eu defendo determinado segmento ideológico, então eu vou defender isso com unhas e dentes, o candidato tal é quem... É uma lógica de torcida mesmo, né? Então, acho que isso está acirrado. Essa ameaça à democracia, ela existe em qualquer meio de comunicação. Um partido político, um grupo econômico que tem controle da televisão, tem um poder muito maior, digamos, eleitoral. Existe um termo chamado coronelismo eletrônico para falar de como, por exemplo, o rádio, a TV e agora a computação têm influenciado a política. É um meio de comunicação, você pode atingir pessoas, pode se comunicar com elas, pode saber mais sobre elas. Então, é uma ferramenta eleitoral muito forte. E aí tem essa discussão de o que é a democracia, no fim das contas, quando você tem isso. Será que dá para você confiar na participação das pessoas quando elas têm uma fonte de notícias e informações personalizada e ela é tão fácil de ser encontrada e conhecida assim? Acho que do ponto de vista dos economistas liberais, eles vão dizer que a entrada de um novo player pode ser bom para o mercado. Isso só faria sentido se a gente entendesse que todos os players, né, para utilizar esse termo, eles têm condições de negociação similares, né? E a gente não está falando de atores que têm condições similares de negociação, né? Principalmente quando esse mercado tem como produto ou como matéria-prima nós, né? Nossos dados, nossa privacidade, a forma como a gente navega na internet, aquilo que a gente consome, do ponto de vista de tentar quebrar a hegemonia norte-americana, né? Seja interessante surgir, né, um outro polo, né, político, né, tecnopolítico ligado à internet e o que se produz na internet, que possa aí talvez antagonizar um pouco esse cenário. Mas o problema é que ao antagonizar esse cenário, ao produzir um campo de conflito nesse cenário, que pode ser bom em determinado sentido, continua sendo preocupante, porque assim, quem está no fogo cruzado é você, sou eu. Os agentes que contestam o sistema democrático só ganham força porque já foi plantada a desconfiança em relação ao sistema antes. E aí essa desconfiança em relação ao sistema é em relação às instituições representativas desse sistema.